Ei, gente, então, a aula de hoje vai ser sobre o Rousseau. Ele é um dos três contratualistas que a gente vai estudar na filosofia. O primeiro foi o Locke, agora é o Rousseau e depois é o Hobbes. O Locke eu dei semana passada, o Rousseau eu vou dar essa semana e o Hobbes semana que vem. Falando propriamente do Rousseau, ele é um dos principais nomes, principais pensadores do iluminismo. E por ele ser do iluminismo, ser muito importante para o iluminismo, ele foi muito importante também para a Revolução Francesa. Porque, assim, a Revolução Francesa aconteceu em 1789, né? Começou. E ela teve um viés de questionamento do regime vigente, questionamento das desigualdades, das pessoas que estavam no poder e tal. E aí, com o decorrer da aula, a gente começa a realmente entender como que esses pensamentos foram primordiais para a Revolução, para o pensamento, para influenciar o pensamento dos manifestantes, dos revolucionários. A filosofia dele era baseada no fato de que, para ele, o homem era naturalmente bom e que a sociedade que corrompia ele. Esse homem naturalmente bom, ele era, assim, ele vivia numa sociedade tribal. É importante a gente entender que é diferente do homem primitivo, que era aquele homem irracional que evoluía como os animais, que agia por instinto e por aí vai. O homem natural para o Rousseau já é aquele homem racional que vive numa sociedade, que se preocupa com o outro, e por ele ser racional, ele tem certa liberdade, como eu falei, ele não age mais com um instinto como os animais. Então, por viver numa sociedade tribal, numa sociedade coletiva, ele se preocupa muito com o coletivo. Então, ele acaba desenvolvendo sentimentos nele, como a compaixão, a solidariedade e por aí vai. Só que aí o Rousseau ele entende que o marco para a transferência desse homem bom, naturalmente bom, para um homem perigoso, para um homem corrompido pela sociedade, um homem violento, é o aparecimento da propriedade privada, desculpa. A propriedade privada, para ele, é realmente o marco responsável por corromper o homem. Porque, assim, quando surge a propriedade privada, o homem para de se preocupar com o coletivo, com a tribo dele, para defender o que é dele. Porque propriedade privada nada mais é do que isso. É uma coisa que é minha e não sua. Então eu tenho que defender a minha propriedade. E aí acaba que o homem se torna mais violento, mais perigoso, porque ele defende o que é seu e não mais o que é o da tribo. E aí, além da propriedade privada, que acaba também que a desigualdade, né, acaba sendo como uma consequência para ele, né, da propriedade privada, ele entende que a desigualdade social é um dos principais motivos pelos quais a sociedade é capaz de corromper esse homem. Isso porque essa desigualdade, ela acaba fomentando uma ganância, uma busca por condições melhores de vida. Porque, assim, quando eu não tenho o que me é de direito, eu vou tentar conquistar aquilo, eu vou tentar conquistar uma casa, conquistar comida. Então, acaba que sentimentos como a ganância, como ciúme, como disputas, acabam interferindo muito nisso, acabam interferindo nesse homem bom, nesse homem naturalmente bom, e transformando ele num homem corrompido, como eu falei. Esses ciúmes e disputas, isso é tanto no âmbito social quanto no amoroso, né, que a gente fala. Ele também tem parcela nessa questão de transformação desse homem bom, desse homem que pensa no coletivo, para um homem egoísta que só pensa em si, né, e nos que estão ao seu redor, como amigos e família. Deixa eu ver aqui mais alguma coisa. Quando a sociedade privada entra em questão, confrontos morais e imperfeições sociais aparecem. E aí foi o que eu falei. O homem deixa de ser puro, de ser bom, de ser honesto, para se tornar um homem violento, perigoso e tal. Isso na visão do Hobbes, do Rousseau. E aí, lembra da hora que eu falei sobre a racionalidade do homem? Foi o que eu falei, né? Que a razão do homem, a razão proporciona certa liberdade para ele, tanto do homem natural, quanto do homem civilizado. Essa razão, essa racionalidade, ela proporciona liberdade pra gente.
porque agora a gente faz o que a gente tem vontade, não mais o que o nosso instinto manda. Então é importante a gente deixar isso bem claro. O contrato social, propriamente dito, né, que por isso que ele é chamado de contratualista, é o momento em que é necessário que se tenha um acordo, um contrato realmente entre os homens para que essa ganância, para que esse egoísmo não atrapalhe a vida coletiva, para que não atrapalhe ah, os nossos direitos, as nossas liberdades individuais e por aí vai. Então, esse contrato ele surge como forma de reger a soberania do povo e a relação de poder entre os homens. Só que é muito importante a gente pensar, a gente lembrar, né, que essa relação de poder entre os homens, ela deve ser, para o Rousseau, legítima e tem que atender à vontade geral, o bem geral, a vontade, o bem comum. E, assim, é muito importante que a gente entenda que, por exemplo, na questão da Revolução Francesa, por que ele é tão importante? Porque como ele tem que ser legítimo, o poder, né, tem que ser legítimo e atender à vontade geral, um sistema absolutista, como era o vigente da época, não atenderia os questionamentos, as vontades das pessoas. Porque, como a gente sabe, o absolutismo ele tinha o poder concentrado numa pessoa, tinham muitos, nobreza e clero, por exemplo, tinham muitos privilégios, e os trabalhadores eram muito desvalorizados, como até hoje é, mas na época também era. Então, aí a gente começa a ver realmente como foi muito importante o pensamento do Rousseau para os iluministas, para os revolucionários, para a Revolução Francesa em si. E para ele entende que a transferência de cada um das suas liberdades individuais para o Estado, que seria o contrato social, seria sempre pregando pela vontade da maioria, né? E, assim, se cada um abrisse mão das suas liberdades, dos seus direitos e transferisse isso para o Estado, ninguém seria submetido unicamente. Então, teria uma ideia de igualdade, uma impressão de igualdade. E aí também seria possível que a gente formasse um corpo moral, um corpo coletivo, que seria o Estado, forte. E aí, o objetivo para o Rousseau do Estado seria simplesmente preconizar pelo bem comum e, assim, de alguma forma, garantir que a vontade geral fosse feita e que os direitos das pessoas fossem, de alguma forma, garantidos, né? Sempre, sempre, sempre preconizando pela vontade geral. É importante a gente entender que, assim, para o Rousseau, ele entende que ele fomenta, né, a ideia de que os homens seriam iguais perante a lei, que seria o justo, né? Seria que os homens fossem iguais perante a lei. E isso, dessa igualdade perante a lei, seria possível que, de certa forma, de alguma maneira, o Estado fosse capaz de devolver as liberdades individuais que a gente transferiu para ele. Então, quando eu tenho acesso à justiça, que eu tenho igualdade na justiça, é possível que o Estado, de alguma forma, devolva o que me foi transferido, o que eu transferi a ele. E aí, para terminar sobre o Rousseau, eu só queria dizer que ele era que é muito importante a gente entender que ele, de forma alguma, ele tenta incentivar o homem a retornar àquele estado de natureza, aquele estado tribal. Ele só tenta provocar na gente, ele questionar, ele faz a gente questionar, que, de certa forma, pensar, né, de que os civilizados, fazer com que a gente pense, que nos provocar, né, para pensar de que os civilizados começaram a perder, de alguma forma, aquela humanidade que existia no estado de natureza. Então, ele provoca a gente a refletir sobre essa perda com o tempo dessa humanidade, desse pensamento no outro, desse pensamento no coletivo. Porque foi o que eu falei, né? Como quando apareceu a propriedade privada, o homem acaba parando de pensar na tribo dele, no coletivo dele, para pensar só em si e nos que estão à sua volta, nos que ele tem afeição, por exemplo, família, amigos.
Então, o Rousseau só tenta realmente incentivar a gente a, a preconizar, a pensar, a questionar o fato de que com o tempo a gente foi perdendo essa humanidade, a gente foi perdendo esse pensamento no outro, entendeu?